debate com a nossa mesa Madame C.J. Walker. Muito obrigada a todo mundo e continuo aqui acompanhando pelo chat. Boa noite a todas as pessoas. Começar agradecendo a Thaís, a Anin, né, e as demais pessoas que se organizaram para esse evento acontecer. Então, é um prazer e uma honra estar mediando a mesa de hoje, né, a nossa última mesa da Quinta Conferência Internacional do Dia da Mulher Africana. É, E como as mesas elas estão sendo nomeadas, né, a partir de ancestrais importantes para nosso povo, a mesa de agora se chama Madame C.J. Walker e é em homenagem então a essa mulher pioneira afro-americana na indústria da beleza e a primeira mulher dos Estados Unidos a se tornar milionária por conta própria. Ela desenvolveu um interesse por produtos capilares, especialmente voltados para as mulheres negras, que levou ela a criar a sua própria linha de produtos e a fundar a sua própria empresa, a sua própria companhia em 1906. Além de seu sucesso empresarial, Madame C.J. Walker, ela também se destacou por seu ativismo social e filantrópico, utilizando sua riqueza e influência para apoiar causas como a educação de jovens negros, e o combate ao racismo e a promoção dos direitos civis. Ela foi uma figura importante no movimento pelos direitos de pessoas pretas nos Estados Unidos, apoiando organizações e contribuindo para o empoderamento econômico de mulheres afro-americanas. Faleceu em maio de 1919, deixando um legado duradouro que articula compromisso social, cultural, político e econômico com o nosso povo. Então, essa é a nossa ancestral que dá nome à nossa mesa e que vai ter como convidados Andresa Ferreira, da Escola Neide, é mãe de 2 bebês, nascida e criada no Rio de Janeiro, professa o culto do belo, seja como educadora no Neide Escola, na Neide Escola, ou seja como estilista na CAIS há 10 anos. E Bruno Rezende, o barbeiro africano, que é criador, né, dessa página no Instagram e tem se dedicado diariamente à divulgação de imagens do continente africano como berço de práticas relacionadas à estética. Morador de Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, teve contato com a barbearia através de seu pai e passou a ver este como um trabalho desde 2018. Então, é uma honra estar aqui podendo mediar a conversa com vocês e pensar a estética nesse lugar também, né, de ancestralidade, de empoderamento. Então, é, não sei quem quer começar, se Andresa ou se Bruno, mas fiquem à vontade. Vou ser a chata do tempo controlando para que a gente fique ali nos 30 minutinhos, para que a gente possa ao menos ter uma troca de conversa. Não, não dá para te ouvir, Bruno. Não. Então, enquanto o Bruno não acerta, vamos conversando então, Andresa? Pode ser? Sim, você me escuta? Sim, bem. Ai, que bom. Nossa, eu tô muito feliz de estar aqui, esse convite. Nossa, me sinto muito honrada, assim, de estar entre as pessoas que, a mim, né, pelo convite em primeiro momento, que lá em 2014, 2015, comecei a conhecer a mim, o trabalho dela de tradutora dos livros e os comentários sobre os livros, e aí eu falei, gente, vai. Nossa, nossa, a mim é a minha referência máxima, assim, de mulher da tradição, né? E agora mãe também, né? E é uma grande referência para mim, assim. E eu fiquei muito, realmente, assim, eu fiquei emocionada. Eu fiquei muito, me senti muito lisonjeada pelo convite, com o meu trabalho na escola. Que que é onde a gente vai reescrever a história da moda, né, a partir da nossa própria perspectiva, né? Eu sou uma discípula de Beatriz Nascimento e ela tem um livro que se chama
negro visto por ele mesmo, né? E aí é isso que eu tento, porque não é fácil, assim, a gente resgatar quem somos muito antes da visão da interrupção da história, né? Porque a gente se conhece muito pelo olhar e pela definição do branco, né? Pelo colonizador, ele que vai dizer o que que é belo, o que que é feio, o que que é demonizado, o que que é criminalizado, o que é prostituído, né? É o nosso corpo muito. E aí, quando a gente vai fazer esses resgates a partir da tradição, como a Anin é uma dessas minhas referências de tradição, né? Anin, Catiça Ribeiro, elas vão trazer esse olhar de que a gente tem o belo, né? A partir de nós mesmos. E se a gente se olhasse, né? A partir de... E eu tô falando assim, agora, assim, sem me apresentar, porque você já me apresentou, né? E então eu comecei com a minha trajetória profissional, eu comecei na área de comércio exterior, na verdade. É, Fiquei 11 anos nessa área, é a minha primeira formação, mas eu sempre fui da moda, né? A moda é porque tem a moda, né? Mas poderia ser isso do belo, né? Da estética e tudo mais, né? As tradições estéticas e tal. É, E aí eu decidi, assim, no meio do caminho, que eu precisava fazer o que eu realmente acreditava, né? O que estava no meu propósito, o que era o meu propósito. Eu precisava fazer aquilo que ardia o meu coração, né? E aí eu aprendi, assim, eu vou falar no decorrer, mas essa coisa do destino e propósito, né? Destino, propósito, pra gente é propósito, né? E, e tá ligado ao divino, aquilo que está dentro de nós, e ao embelezamento, né? Aquele culto ao belo, quando eu falo de professar o belo, né? De cultuar o belo, de estar próximo ao divino, de estar no caminho do nosso propósito, né? Então a moda foi o caminho que eu encontrei, assim. E a escola veio depois. Comecei com as Cacás, né? Com a minha marca. Tem 10 anos. Faz 10 anos esse ano. Eu parei porque eu fui procriar. E aí eu tive bebi dessa água, né? Das águas de Oxum. E aí eu tenho um bebê, a Ian, de 3 anos. E tenho a mãe de 1 ano e 8 meses. Bem corajosa, né? Muito próxima esses bebês, esses pretinhos. E, e aí agora eu professo belo dessa forma, né? Porque a gestação realmente é uma obra de arte, né? A gente faz realmente, literalmente, a gente vai gestar o belo, assim, né? De todas as suas formas, né? Você vai fazer coração, você vai fazer rins, você vai fazer perninha, você vai fazer bracinho, você vai desenhar aquilo ali, né? Vira realmente um pincel. Então, são minhas obras de arte no mundo e a maternidade de reino na minha vida. Ela quem dita, né, todo o resto do meu trabalho aí. Enfim, e aí e a escola é o meu propósito, assim, né? A escola e a casa. Porque
É onde que eu me sinto eu, onde eu consigo descansar, né, dessas batalhas da vida de ficar ensaiando duas identidades. É, espero que cada vez menos, né? Eu acho que é isso. Eu não sei se você queria meio que uma apresentação, se queria uma coisa que eu falasse assim, mas eu dei um startzinho aí. Tenho 39 anos, sou nascida e criada no Rio de Janeiro, exato. Tenho 39 anos, nascida e criada no Rio de Janeiro. Sou da Baixada Fluminense. Hoje, mais de 30 anos, eu moro no centro do Rio. Ah, e é isso. Você quer falar um pouquinho mais sobre a Neide, a escola? Ah, sim, beleza. A escola, o sentido da escola era inicialmente para atender aqui a área, porque eu moro próximo ao Morro da Providência, muito próximo. O Morro da Providência é aqui atrás da minha, né? No centro do Rio. E aí eu queria atender, porque o ofício da costura, né? Ele está se esvairando, assim, né? Se acabando. E eu queria tentar não só resgatar, mas também de formar novas costureiras, né, modelistas, e mas você é engolido, né, com o sistema, porque ele vai, você hoje a produção, né, de fazer roupa é muito importada, você importa roupas, né, você não produz mais tanto como antes. E aí eu queria muito, assim, e a minha casa tinha um terraço, né? Quer dizer, tem um terraço, e aí eu coloquei, trouxe alunos pra cá e tal, isso em 2020, bem no início mesmo, em 2020, sim. Ainda não tinha estourado a pandemia. Quer dizer, estava sendo só nos rumores, né? E tal. E aí e aí foi bem legal trazer, e não foi por aqui, né? Na área não pegou aqui no bairro, vieram outras pessoas de outros bairros mais próximos. E aí eu fiz duas turmas e aí veio a pandemia. E aí parou tudo, né? Não se faz nada, não para tudo. E o meu trabalho é independente, né? Eu vivo disso. Eu não trabalho com nenhuma outra coisa além da. Nem se eu quisesse, porque realmente é muito trabalho e é isso, assim. E aí eu parei e comecei a dar aula online, mas não de costura. Eu comecei a falar sobre história da moda, porque é onde me fascina muito. Me fascina porque. E aí. É tudo muito complexo, né? Porque a história da moda, eu reescrevendo a história da moda a partir de narrativas negras. É a partir de um livro que eu li, do João Braga, que ele fala a história da moda no Brasil. E não tinha nenhuma figura negra, não havia nenhuma figura é, onde os negros eram. Não precisava nem ser protagonistas, mas, tipo, tivessem imagens deles, né? Como se a gente não existisse. E aí eu falei, ué, não tô entendendo como é que. E é um livro grosso, assim, sabe? Robusto, com muita informação, com muita história. Como é que a gente não tá nessa história, né? E a gente vai falar dos alfaiates, que eram negros, tem as costureiras, né, de luxo, as costureiras, da senzala. Como elas não estão nessa história? Que história é essa do Brasil, né? E aí eu comecei com esse, falei sobre isso assim, sabe, sem muita pretensão, porque a escola realmente foi um lugar que eu fiquei mais sem pretensão, sem intenção de tipo, nossa, fazer a escola, sabe? Para mim era uma coisa mais do bairro, para atender o bairro, assim, mais pro bairro. E aí as pessoas, ai, que isso, eu quero saber dessa história, como é que é isso, não sei o quê. E aí eu comecei a colocar tudo que
que eu pesquisei durante esses 10 anos, assim, né? Eu estudo e pesquiso, era inicialmente para mim, para criar coleções para CAS, e também porque para você acaba sendo muito pessoal, né? Você, a gente, quando vai começar a falar sobre despertar da consciência racial e tal, inicia muito a partir da estética, né? A partir muito da beleza, do corte do cabelo. É, você vai como você vai se descobrindo, você vai se olhando a partir de você se vendo, né? Então ali eu nunca tive questões de que eu não era negra, não. E, e isso eu sempre tive certeza absoluta, nunca tive nenhuma, é, eu fui me descobrir negra, não. Sempre soube. Mas eu não, e eu sempre soube, sempre gostei, mas eu escondia, né? Então a gente se esconde que gostava de ser quem era, né? Não podia se dizer que era que gostava de ser negra, que gostava de ter nariz largo, que gostava de ter a boca grande. Então, você tem que realmente se demonizar, você tem que realmente se matar para poder até ser aceita, né? Para você poder fazer piada, para você poder ser aceita mesmo, né? E aí, quando começou em 2013, acho que 2013, 2014 começamos a efervescência, né? Das questões raciais, dos movimentos e tal, e, enfim. E aí a estética foi um lugar que eu encontrei para a escola. E aí eu comecei a falar, comecei a dar aula, foi tipo, todo mundo quis isso, porque ninguém falava disso, né? As histórias que eu trazia, né, tanto nas diásporas quanto dentro do continente, as pessoas não conheciam estilistas, não conheciam, é, não conhecem também, porque muita gente ainda não conhece, assim, né? Não conhecem o luxo brasileiro, o verdadeiro luxo brasileiro. É, não conhecem sobre joias negras, né? Não conhecem sobre o que que é a elegância, né? O que que é ser elegante, não conhecem sobre tecidos, não conhece, não. Isso tudo é muito novo, muito recente. Então, isso foi o meu, assim, todo mundo, cara, virou-se, né? E falou assim, ué, como assim? Tem isso, né? Existe isso, então. Aí eu caí para dentro, assim. Então a escola realmente né? Foi e é, assim, um, se tornou um meu grande projeto, né? Então, e aí eu parei a CAS, porque a CAS demanda mais de mim, assim, e com as crianças não fica impossível. Então, eu fiquei com a escola, porque a escola tem coisas que eu tenho outras pessoas, né? Eu consigo administrar e faço online, né? No celular, no computador e tal. E a CAS não, a CAS eu preciso estar presente, né? Eu preciso cortar tecido, eu preciso costurar, eu preciso procurar tecido, eu preciso fazer entrega, eu preciso muito de mim presente em muitos lugares. Enfim, e a escola é isso, assim, né? A escola é esse resgate e do passado apontando para o futuro, porque eu acredito muito que a gente tem que desenhar esse futuro, né, do negro africano e diáspora na moda. Eu falo da moda porque é essa área que a gente tem
aqui, né? Mas e aí a escola se tornou essa referência também de autoimagem. Não preciso falar que eu coloco o negro como centro. Ele já é, para mim, ele é protagonista, ele é o sujeito, assim, em tudo. Eu não preciso ficar falando assim, moda preta, tecido, sabe? Eu não preciso pontuar isso. Ela existe dessa forma. E aí eu encontrei assim também como meu lugar seguro, onde eu queria também estudar, né? Não tinha estudado nada disso. Na faculdade não tem isso. Na escola não tem isso, né? Hoje eu falo com os meus filhos, coisa que eu aprendi depois com 30 anos de idade, sabe? Assim, nem em casa eu sabia. Então eu mostro para as figuras, falando para eles é, sobre Benin, sobre Mali, sobre tecido, coisas que eu aprendi tem 10 anos, sabe? E eles já estão aprendendo, já estão. Eles escutam umas músicas, sabe? Eu coloco músicas para eles, eu coloco. Mostro para eles livros, né? É, As cores, as visualidades, né? Então aquela imaginação já é outra, né? Nutrir a imaginação deles já são com outras referências. E isso, para mim, já é meu grande. é, Eles são meus estudantes mais, é, mais aplicados e que eu realmente me dedico, assim, que eu realmente me dedico, né? E mas as crianças são, né? As crianças são o futuro mesmo. Então, nutrir a nossa imaginação é um trabalho de muito tempo. Você não consegue fazer isso depois de ter visto tudo dessa forma, né? Como é posto, como comeram tua mente, né? Destruíram. Então, a escola tem esse o propósito, né, de reescrever a história da moda, mesmo a partir da autoimagem, né? Do negro visto por ele mesmo, do negro se nutrindo a partir das suas próprias referências, das suas próprias perspectivas de beleza, né? Fechar aqui, olha, só entre a gente, como você se vê, que é o belo, que é, é, e como simbolizar adornos, enfim, né? Você é sujeito como você é, só pela sua existência já é belo, né? Já é divino, apenas pela sua existência. E, e é isso, assim, a escola tem esse propósito, sabe? Da autoimagem mesmo, do negro ser visto por ele mesmo, nutrindo. É que eu ia falar, né? A gente precisa destruir que o branco fez para poder se construir, mas vai fazendo aí, né? Vamos nessa salada. Por isso que eu falo que as crianças são, porque as crianças a gente consegue nutrir ali com essas visualidades que a gente conhece, né? Agora, a partir de agora. Mesmo que tenha o mundo te dê todas essas outras possibilidades, é dentro de casa, né? Ali, não, minha mãe mostrou esses tipos de livro, minha mãe mostrou pessoas como eu, né? Me leva para lugares assim, né? Enfim. É isso, porque a escola, né, a Neite, ela não é é a extensão da vida mesmo, né? Ela não é só ali o meu trabalho no Instagram, sabe? Realmente ela vai auxiliar, assim, outras possibilidades. Acho que é isso. Ai, Andresa, muito bom te ouvir. É, e foi me lembrando muito de mim também, assim. Também tenho Ani e Thaisa como referências, né? E, e eu sou filha de uma costureira que fui me afastando, né? Desse fazer da minha mãe, desse ofício. Então, não sabia nem abrir a máquina dela.
E aí, uma certa vez, eu vi a Anin falando, fazendo uma pergunta no Instagram, se deixassem de te vender uma roupa, como você ia se vestir? Era mais ou menos uma coisa assim. E aí eu me senti, meu Deus, eu sou filha de uma costureira, e se alguém parar de vender roupa pra mim, eu não sei me vestir, né? Não sei me vestir, também não sei centrar essa moda em mim. Então, ouvir você me lembrou isso. E aí, como isso foi transformando, né? Como eu fui me reaproximando da minha mãe a partir desse lugar dela de costura e como é que eu quero aprender e fui aprendendo, enfim. Então, muito bom te ouvir e vai fazendo com que a gente realmente vá pensando como é um modo de vida que expande, né, para outros espaços, como você disse, né? A escola é uma extensão da sua vida, né? Do seu centro, então isso faz tudo muito sentido, né? Para a gente conseguir nossa força, nossa beleza e nosso redescobrir, etc. Muito bom te ouvir. Vou passar para Bruno, depois a gente volta a conversar. Bruno, consegue falar agora, querida? Vê se voltou. Sim, 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 sim. Agora tá? Tá sim. Olá. Seja Primeiramente, bem-vindo. agradeço pelo convite, pela presença de vocês também. E, primeiramente, agradecer e pedir licença aos ancestrais também para poder falar aqui. E que minha fala seja algo positivo para todo mundo. Eu comecei na barbearia, foi meio que quase por acidente, né? Como fonte de renda extra, mas foi muito importante para mim como um homem preto, como um homem africano em diáspora, para expandir minha mente. Como eu falo no meu perfil no Instagram lá, eu trago muito essa ideia do que o passado é o futuro. Então, eu até preparei alguns slides que eu mandei para a Anin, se tiver como Posso passar depois. compartilhar já? Não, eu vou dar um sinal só para Tá. sinalizar mesmo. Tá aí. Eu tenho um para o PC e um para vocês aqui. Então, aí eu comecei com esse contato com a barbearia como renda extra, porque eu trabalhei com logística, trabalhei com indústria, então nessa ideia de fazer uma renda extra, encontrei a barbearia. Só que me apaixonei e não quis largar mais, tanto que eu estou até hoje na barbearia, focado. E o que me fez criar o barbeiro africano, essa mentalidade e esse estudo, foi porque no curso que eu fiz na Embeleze, eu li o livro sobre os tipos de cabelo, falava sobre cabelo liso, sobre química. Quando chegou na parte do cabelo cacheado e crespo, teve uma visão muito racista, como se fosse um cabelo difícil de cuidar, impossível, algo que não tinha valor. E isso me deu um estalo. Eu comecei a perceber que não tinham cabelos crespos nas imagens. Isso foi em 2016, mais ou menos. Então, não era esse hype todo que tem hoje em dia sobre cabelo crespo, cabelo cacheado. Aí eu comecei a pesquisar um pouco mais e vi que no continente já tinham cortes de cabelo, estilos de cabelos bem estilizados, até futurísticos, vamos pensar assim. Então comecei a me debruçar mais nisso e vi que, poxa, se tem isso e meu povo não tem noção, meu povo aqui no Brasil não tem noção desses cortes, desses estilos, eu comecei a repostar conteúdos no Instagram e comecei a traduzir também legendas para poder fazer essa propagação. E com o tempo foi ganhando tração, foi girando e deu muito certo, porque muitas pessoas começaram a falar comigo, criou-se uma comunidade em volta disso e foi muito interessante para mim e abriu minha mente. Agora, como foi esse trabalho, né, de ver o corte de cabelo, estilo de cabelo? Eu sou um homem preto que fui criado com muitas mulheres pretas, avó, mãe, tias. Então eu via tranças, eu via pente quente, eu via cabelos soltos, enê. Só que eu não tinha noção da dimensão disso. Eu sabia que existia, eu via, mas não me percebia naquele contexto. Então, quando eu encontro a barbearia, eu percebo que a química é algo nocivo para a gente. E por mais que seja uma opção para alguém que seja consciente como uma pessoa preta e tudo mais, é algo nocivo, algo que faz mal, algo muito arriscado e que não é uma obrigação você alisar o cabelo para poder ser você ou ter o seu estilo. E entendi também esse peso que a estética tem para a autoestima, tanto da mulher preta como do homem preto. Com isso, eu percebi que quando eu me cuido, quando a pessoa se cuida, ela pode cuidar do outro. Então, isso tem muito impacto com o sentido do afeto também, da construção de muitos casais que acabam não tendo uma estrutura, uma comunicação, porque não se enxergam na relação com outras pessoas, né? Indivíduos. E, a partir disso, comecei a aprofundar os conhecimentos na barbearia. Vi que existe desde Kemet,
desde lá de trás, porque eu vi um barbeiro uma vez falar que a barbearia existe desde a época de Cristo. Eu fiquei meio assim, curioso, fui lá pesquisar e vi que era bem antes disso. Tanto que no slide a gente vai ver muito sobre esse essa origem da barbearia em Kemet, comparações de estilos de cabelo com povos de África, de épocas diferentes, cortes, estilos que são usados no continente e que barbeiros fazem hoje em dia. E a partir disso, a minha mente começou a expandir e eu percebi que eu tanto tenho conexão com pessoas daqui como vocês, estou falando aqui no Brasil, no continente, aqui no Brasil, tanto no continente também, Estados Unidos, que é uma dor em comum que a gente tem. E a Andresa estava falando muito sobre isso, sobre a gente não encontrar referências nossas e também nessa importância de não rotular tudo como um barbeiro preto, uma estilista preta. Não, é estilista, ponto, é barbeiro, ponto. A gente não tem que rotular e incluir. Nós somos referência. Tudo já veio do continente, tudo que é positivo assim que a gente tem como referência, que muitos lucram com isso, já vem do continente. E vou seguir agora com o slide, se puder apresentar, por favor, para a gente ter como referência. Estou falando muito rápido, gente, está audível, está tranquilo? Oi? Ei, estão me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Ah, tá, Projetar aqui. ao vivo. Foi aí? Foi. Então, depois eu ouvi o barbeiro falar que a barbearia existe desde Cristo e tudo mais, né? Uma visão cristã, nada contra, mas eu achei muito limitado, enquanto barbeiro, se limitar a isso e achar que, é isso, quando acabou. Eu comecei a pesquisar e vi que esse é Mary Maat, que foi um barbeiro, entre aspas, né, que não tinha essa função na época. Ele raspava os sacerdotes para rituais. Isso há mais de 3 mil anos atrás. E essa estatueta foi encontrada na tumba, então, perto da realeza da época, né? Então, esse ofício era muito respeitado. Quem fazia esse tipo de trabalho, de ofício, era muito respeitado na época. Então, eu entendi Bora esse... contratar um tripersonal Ah, não tem isso não. Não tem isso não, tá? familiar. Ou você. Podemos? Como eu tô de host, eu preciso fechar às vezes para poder fechar o áudio É das pessoas. divertido. Desculpa, Bom que fica leve. vou voltar. Então, aí vendo essa figura, essa história, eu percebi a importância que o ofício tem. Isso eu falo como um barbeiro, mas eu entendo a importância da estilista, eu entendo a importância de quem cozinha, de quem cuida da outra pessoa, até porque é um serviço de cuidado, de compreensão, de conexão. E na próxima imagem, por favor. Oi? Pode. Próximo slide, por favor. Aqui não Não apareceu. passou, Não não? apareceu aí? Não apareceu aí? Então tudo bem. Eu seguro aqui. A Para gente pode ver. as pessoas estão saindo, gente? Para mim, sim. Não, não apareceu. Tá, vou projetar de novo. Fica à vontade. E agora? Perfeito. Esse também era um processo que tinha naquela época, né? Era algo muito comum, raspar, cortar cabelo e tudo mais. Então, a gente vê com essa referência de imagem o quão antigo é o ofício e a importância também para o nosso povo, desde sempre. Era praticamente um ofício comum, né? Tinha essa importância, mas era algo comum, mas hoje a gente faz dinheiro com esse tipo de trabalho, né? E não entende esse histórico. Tanto que na barbearia a gente tem muita visão limitada, uma visão muito eurocêntrica da coisa. A gente não tem referência de cabelos crespos dessa época, né? Ou pelo menos não tínhamos, só de cabelo liso, só de Grécia, enfim. Então, eu acho muito importante
propagar essa imagem e trazer para vocês também para falar um pouco sobre isso. E no próximo slide, por favor. Perfeito. Essa é uma comparação da rainha Nefertiti com uma mulher do povo Mangbetu, lá do Congo, né, certo? Que a gente pode ver, por mais que seja um formato de talvez de uma coroa ou do cabelo, mas a gente vê similaridades, tanto faciais também como do estilo de cabelo. E no próximo também, por favor. O faraó Ramsés II, com um homem Tutsi, de Ruanda, e um estilo de cabelo amansuso. A gente pode ver o estilo do afro. Ali a gente acha que, pelo menos eu achava, né, que era só um capacete, mas vendo um cabelo afro desse sentido, eu me pergunto se o cabelo afro imita aquela ideia do talvez um capacete e uma coroa, ou se era realmente o cabelo afro naquela época. Então a imaginação acaba aflorando um pouco mais. Pode passar, por favor. Um ancestral divinizado de Kemet e um chefe Mambê do Congo. A gente vê mais partes similares. O próximo, por favor. Isso aqui é interessante, que até hoje, aí na região da Etiópia, da Eritreia, existe esse hábito, esse processo de fazer esses cachinhos com uma vareta do povo Afar. E aqui ao lado, à direita, temos o estilo do dedo lis, né? Mas todo mundo conhece como enroladinho. Aqui no Rio é muito comum, acho que esse barbeiro de São Paulo. Mas nos bares, antigamente, nos anos 90, tinha muito esse penteado. Até hoje, eu imagino que exista também, mas a gente não tem uma noção, pelo menos não tinha essa noção de que existe essa conexão com o nosso continente. E o próximo, por favor. Aí fica só um questionamento, só para a gente refletir um pouco. Eu sei que todos que estão aqui têm noção disso, desse impacto, mas na minha experiência como barbeiro, na cadeira, assim, até no dia a dia, eu vejo muitas pessoas falando sobre, o cabelo é ruim, meu cabelo é bom, meu filho nasceu com cabelo bom. Então, eu acho muito pesado, porque eu entendo a dimensão que isso tem, né? Mas antigamente eu não tinha essa noção. Eu só entendia que o cabelo é ruim ou o cabelo é bom. Mas por que é bom e por que é ruim? O que faz isso acontecer? A gente sabe todo o histórico disso, mas até hoje existe essa fala, e eu acho importante propagar isso, sempre reforçar que não existe cabelo bom, cabelo ruim. Profissionalmente falando, é um cabelo negativo, entre aspas, um cabelo que você não tem conhecimento de como cuidar. Mas faz parte dessa ignorância, não de um cabelo em si, não de um traço de um povo, talvez. Mas eu acho importante propagar até para as crianças também entenderem isso, entender essa dimensão da fala que elas repetem dos adultos, para cortar esse resquício da escravização. Pode passar, por favor. E eu acho que esse aí é o último slide, mas é isso. O padrão do seu cabelo natural é não ter padrão. Eu até falo muito com meus amigos que, por exemplo, eu cresci raspando o cabelo o tempo todo. O padrão militar, o padrão do homem preto, de ter cabelo curto e não ter a possibilidade de fazer o cabelo trançado e tudo mais. Mas eu percebi que esse apego existe muito com definição. Por exemplo, quando a mulher preta alisa o cabelo, é um padrão que ela segue ou é obrigada a seguir. Mas quando ela faz a transição, que é uma carga muito pesada, emocional, psicológica, que ela tenta romper, né? E ela passa por esse processo. Mas quando ela sai do liso, que é padronizado, ela busca o cacho perfeito, o padrão perfeito. Então esse padrão sempre persegue as pessoas. E quanto ao homem preto, eu vivenciei isso com cabelo curto o tempo todo, mas quando eu fiz trança, uma Nagô, por exemplo, era toda aquela busca pela definição. A Nagô de 3 dias é perfeita, mas passam algumas semanas, começa a crescer o cabelo, que é algo natural, e é até importante que cresça, mas estava feio, estava ruim. Então é sempre esse padrão da limpeza, da higienização da imagem da pessoa preta. E eu sempre achei isso ruim, achei isso negativo, perdão. E eu trago essa imagem só para reforçar essa autoestima, né, positivamente, e trazer essa percepção do que é bom, do que é belo, tudo que é nosso. Né? Foi um pouco breve, mas é muito do que eu tenho para dizer. Eu hoje sou barbeiro, também faço drags, atuo aqui no Rio de Janeiro, já visitei o Nordeste, ali no Maranhão, para ter contato com jovens também que cumprem medida socioeducativa lá,
foi muito interessante para mim, foi algo bom, assim, como realizar um sonho, poder educar as pessoas, né? Porque eu comecei a Barbeiro Africano com a meta de educação, de deixar um legado, e ainda construo esse legado. Estar aqui com vocês faz parte desse legado que eu estou construindo e compartilhando com vocês. E eu fiquei muito feliz com o convite que a Aninha fez no Instagram, né? Porque eu admiro a Aninha, admiro a minha Thaisa, mas foi muito bom porque eu não esperava, sinceramente. Hoje eu faço faculdade de tecnologia, mas eu sou barbeiro ainda, mas eu não esperava. E eu entendo que nós temos missões aqui na Terra, missões ancestrais. Então, por mais que eu tente olhar um pouquinho para o lado e ver, buscar outras coisas, sempre me lembram da minha missão. Minha missão é essa: construir pontes, construir um legado nesse sentido. Em algo que eu consigo fazer e consigo comunicar e expressar para as pessoas. E agradeço. Que maravilha te ouvir, Bruno. Conhecer, conhecer ao vivo, né? Assim, ao vivo que eu digo, mediado pela tecnologia, mas ver o rosto do barbeiro africano, ver o rosto de quem conduz a Neide Escola, isso é sempre muito, muito potente, né? É, e ouvir vocês dois me faz pensar do quanto que também é um processo do racismo e da colonização e das violências colocar o debate da estética no lugar de algo superficial, de algo sem valor, né? Porque a gente é construído a partir de uma estética do outro, né? De uma beleza do outro, de padrões do outro. E aí, é, quando a gente quer trazer esse debate para as nossas referências, para o nosso mundo, para os nossos, né? Para os nossos padrões, para a nossa ancestralidade, aí isso é colocado como algo superficial, que a gente não devia perder tempo discutindo, né? Estética ou moda ou a relação, enfim, do belo com a gente. Então é muito bom ouvir vocês, porque é a certeza de que isso é mais um dos modos, mais um das estratégias possíveis para que a gente possa produzir auto-amor, produzir resgate, produzir fortalecimento, né? Perfeito. E tem alguns comentários aqui de que é importante pensar a dimensão psicológica nas duas apresentações de vocês, a construção da imagem de nós mesmos enquanto povo, a partir das noções do belo e da estética, e de que Praísa quer parabenizar Andresa e Bruno pela essa exposição tão leve e profunda ao mesmo tempo. E Gracileide, de que é libertador quando nos desprendemos desses padrões e somos nós mesmos, com toda a nossa estética, que é tão magnífica. Eu vou retornar para vocês, assim, com uma pergunta, para que vocês também façam seus comentários e já também façam suas considerações, né? Assim, como é que esse olhar de novo para o debate da moda, olhar de novo para o debate, né, da estética do cabelo. Como é que isso produz mudança para você, mas também mudança para sua comunidade nesse sentido, né? E aí comunidade dos modos mais diversos de definição e de como é possível pensar caminhos para que isso continue assim, né? Para que isso reverbere em outras redes, em outras possibilidades, em outras comunidades. Então, assim, como é que pensando que a gente está falando aqui de ancestralidade, mas também, né, dessa ancestralidade que é continuada e que vai nos fortalecendo no cotidiano da vida. Queria ouvir um pouquinho de vocês nesse lugar e passa para considerações finais. Você quer falar, Bruno? Fica à vontade. Você começou, pode ficar à vontade. É, eu vi a apresentação lindíssima de Bruno, e aí eu não falei, né, o que que significa Nate. Nate com T, com H no final, mas só que eu só coloquei com N, com T, né? Significa a deusa da tecelagem, né? Ela que vai tecer o mundo, né? Tem um documentário muito interessante, antigo, que foi banido nos anos 50, 60, e aí ele vai falar sobre a arte negra. Ah, esse documentário, ele fala, as estátuas não morrem. Está no Blackflix, né, do irmão
Zaus. E aí, aí tem a parte, né, que ele fala, né, o mundo é o pano dos deuses, né, o tecido, né, que vai tecer essa, né, a gente. E a arte negra, então quando a gente vai falar, quando eu vou, eu, eu saio um pouco da moda, porque eu não, eu tento trazer a moda como um lugar mais contemporâneo, digamos assim, né? A palavra mais contemporânea. Mas moda é cultura, né? E bem como eu aprendi com a Ani, né? Cultura é língua, território e contexto histórico. Então, quando você vai se aprofundar nas culturas das tradições africanas, você vai se aprofundar nas culturas, até mesmo como esse resultado saiu na diáspora, você vai se identificar e se ver como sujeito hoje. Porque a gente acha que a moda é só a cor, a roupa, que é só a roupa, que é só o cabelo da moda, que é só o esmalte da unha, né? A gente vai ficar muito nesse campo fútil e de consumo, né? Nesse campo muito superficial de consumo, né? E que eu vejo até as meninas, nessa semana mesmo, eu até vi umas meninas falando assim, ai, pelo direito das pessoas negras serem fúteis, poderem dizer essas coisas. Ah, não vou entrar nessas questões, porque eu não consigo ficar nisso. Eu realmente sou uma pessoa que eu vou das profundezas do mar sem fim. Bem escorpiana que sou, né? Eu vou me adentrando a essas questões. E aí, quando você me pergunta se como a gente faz isso, né? É sobre cultura. Quem nós somos nesse lugar? E quando eu falei, né, é a partir da estética que a gente vai se ver. Quem são essas visualidades que estão nutrindo a nossa mente? Porque a gente não conhece, não se conhece. Então a gente vai se repetindo as histórias, repetindo os padrões estéticos, os padrões estadunidenses, brancos, né? A gente vai continuar cometendo os mesmos erros, né? Então, quando cultura é língua, território e contexto histórico, eu digo que qual o contexto histórico desse tecido? Qual o contexto histórico desse território que tem dentro de um espaço, né, geográfico e que você se identifica? Eu consigo me identificar hoje mais com senegaleses do que é, uma italiana, né? Porque a gente tem muito ainda essa coisa de enaltecer que somos descendentes de italianos, de é, filhos de português, né? Mas nunca, é sempre muito distante do africano. O africano é muito, não tem muito. Eu vejo isso na escola mesmo, né? Assim, pelas pessoas, pelos comentários e tal. Parece uma coisa muito distante. Ah, mas você não conhece a África hoje. Mas eu não estou falando da África hoje somente. Eu estou falando da África lá na tradição, porque é o nosso ponto de partida, é Kemet, né? É o Antigo Egito, onde a gente vai entender o seu primeiro conceito de beleza. O primeiro conceito de beleza do o nosso conceito estético de embelezamento. E porque, quando eu falei de divindades, a gente ele entende que o divino mora dentro de nós. E para você transbordar isso, né, você precisa
você precisa despertar esse divino que está dentro de você. E aí tem muitas tradições que vão dizer que é a partir do embelezamento. Você se embeleza, você se adorna como se fosse uma oferenda àquele divino que é você, que é o seu corpo, né? Nós somos obras contínuas da criação, né? Desse Deus maior. E aí é que vai te possibilitar tudo, tudo. E aí é porque é, tudo, a autoimagem, ela, quando você se nutre com as visualidades do negro visto por você mesmo, né, pelas tradições, é, pelo conceito, primeiro conceito de embelezamento, de estético, você consegue entender qual é a sua língua, qual é o seu território, qual é o seu contexto histórico, qual o seu direcionamento no mundo, qual é o seu propósito, porque a gente se desloca muito da nossa divindade. A gente acha que temos que religar, né, no sentido de religião e tudo mais, mas a gente não entende que somos nós mesmos dentro de nós, assim. E aí a gente se desloca para viver a agenda do outro, para agradar um outro. E aí fica nessa escravidão eterna de nutrir as estéticas deles, né? De se ver como eles, de ser aceito por eles o tempo inteiro. E isso é uma das mortes. Isso é letal. Primeira morte é essa dissociação de quem você é, você se deslocar de você e se entregar para o outro. Então, quando eu vou falar de estética, né, quando a mesa, né, é sobre estética e poder, é sobre isso, esse deslocamento, essa falta de língua, território e contexto histórico não, e é a partir do que você está se vendo no espelho e se aceitando e, e se enaltecendo por isso, né? Isso é autoconfiança, isso é autodeterminação, isso é autoimagem, é isso que vai é, determinar tudo. Então a gente vai falar sobre suas escolhas, são sobre suas escolhas, sobre suas relações no mundo com e eu falo uma coisa assim que tem uma coisa a ver, né? Porque a estética ela me levou a campos, né? Quando eu fui estudar sobre tecidos, tá? Me levou a campos sobre a filosofia, sobre a ciência, sobre a arquitetura, eu fui fazendo o pensamento como um cotidiano mesmo, tá? Quando a gente vai estudar sobre filosofia africana, a gente leva essa filosofia africana para o cotidiano, né? De como a gente vai determinar as coisas, de nossas escolhas e tudo mais. Não é um pensamento, porque o branco ele gosta muito de separar tudo, né? A cabeça do corpo, o professor e o aluno, o detentor do conhecimento e os que não têm acesso, sabe? Tá sempre muito o que está acima, o soberano, né? E todos abaixo. E essa dissociação, essa deslocação, essa separação o tempo inteiro, sabe? O corpo e a mente, e o coração e a cabeça, tudo separado, tudo você vai estudando. Então, por isso que eu comecei a partir da estética, porque esse é o meu campo da moda e a estética e tudo mais. Isso foi se fechando, foi me vendo também na maternidade. Quando eu vou falar sobre a maternidade nesse lugar de propósito, né? É o meu propósito na vida.
é a minha maternidade e é como eu faço a continuidade a essas obras-primas, né? Essas obras, essa continuidade das criações, né? E quem ensina isso é o Oxum, a deusa da fertilidade e da beleza. Como é que eu vou separar isso na minha vida? Como é que eu não vou dizer que isso determina todas as minhas escolhas? Né? Que vai me ensinar sobre a real prosperidade, o real sucesso, o que, que é realmente estar no caminho, né? Então, falar para mim sobre como isso vai determinar as suas coisas, as suas escolhas na vida, como isso é importante para você, é entender essa divindade, a deusa das águas que vai te ensinar sobre a nutrição da sua mente, né, da sua imaginação, a partir da gestação, da fertilidade. Eu acho que é isso. Obrigado, Andresa. Bruno? Ah, Alô, consegue me ouvir? Cara, difícil seguir depois dessa, hein? Eu tava aqui me coçando, ouvindo a autoimagem. Eu falei Oxum, Oxum, Oxum. Ela falou Oxum, pô, me quebrou todo. Mas a energia que está nessa reunião é muito, muito ancestral, muito de Oxum, muito de Abá. Eu vou partir um pouco do ponto de ter mais sinergia comigo, que é a energia de Exu, só para complementar um pouquinho, que é nessa ideia da Oxum, a deusa da fertilidade e tudo mais, mas ela é criadora, ela trabalha com a autoimagem, o princípio é você se enxergar, se entender como pessoa, como imagina, para depois você, como um ser, fazer acontecer. E na energia de Exu tem muito isso, além da comunicação, que o Exu domina perfeitamente, que é a diplomata, toda essa questão de vencer a guerra sem derramar sangue. Eu vejo muito na energia do Exu. A comunicação é a velocidade de ir e voltar, fazer acontecer, mas mais num aspecto masculino. Eu sinto falta disso hoje, agora falando da nosso ofício, da questão da estética, é trabalhar o masculino e o feminino, o homem e a mulher ali juntos, trabalhando juntos, enquanto casal, talvez, para construir um legado. E eu vejo muito consumo e pouca criação. Ah, Bruno, já crio conteúdos na internet, mas não é sobre conteúdos, é sobre criar reuniões assim, como vocês criaram, sobre criar possibilidades de trabalho, criar oportunidades de trabalho. Se for consumir, consuma de pessoas pretas. Então, a gente consome muito, mas consome muito do branco, numa rede social de branco, numa loja de branco. Então, é consumir de pretos, mas, acima de tudo, criar energia criativa, energia de construir algo para essa realidade. Porque hoje nós somos jovens, né? Eu imagino, mas futuramente vamos ser os mais velhos. Se hoje temos a nossos mais velhos, que privilégio, ótimo. Mas futuramente seremos nós. Então, eu tenho muita crença na criação, de criarmos hoje o máximo possível, mas criando com consciência, obviamente, mas criar o máximo possível para poder propagar essa ideia de um jovem ou uma jovem olhar para a gente e ter como referência. Tipo, a nossa, a Nete Escola, a moça da Nete Escola é incrível, eu conheci ela, em um autógrafo, sei lá. E eu, a Nin, enfim, a Suane aí, então, Suane, perdão. Então, essa sinergia é muito poderosa, eu acho necessária, porque eu vejo muitos dos nossos se perdendo aí com futilidades no consumismo, mas criando um pouco de forma muito solta também, sem objetivo, sem propósito, que é essa falta da autoimagem, dessa visão de si mesmo para poder criar algo que dure, que perdure, porque vai ser sempre um reflexo do que já existiu no continente. Então a gente recria muito isso, é como se fosse uma roda, é um ciclo. Mas é importante manter esse ciclo girando, porque é, para não existir rupturas e para que sempre essa energia se renove o tempo todo. E é isso.
Eu só tenho a agradecer a Aninha e a Thaís o convite por meio dessa mesa. Que delícia ouvir vocês e pensar juntos e se fortalecer nesse caminho, né? Então, caminhando para encerrar, porque a gente está aqui desde as 2 da tarde, né? Agradecer a Andresa, agradecer a Bruno pelo momento, pela troca. Sigam as redes sociais, pessoas, mas não para se limitarem às redes sociais, né? Mas porque a rede social também nos ajuda a estar perto, né? Dos nossos, já que geograficamente a gente mora distante. Então é possível usar bem, né, essa rede social nesse sentido, mas para pensar fortalecimento e construção para além dela, né? Buscando aquilo que a gente tem de maior potência. E aí já faço convite para amanhã, para o encerramento do segundo dia da conferência. A gente vai ter a mesa Nego Bispo à tarde, às 14 horas, para falar de tecnologias e continuidades. E às 16 horas a gente vai ter a conferência de encerramento para falar de modos de existir e agir politicamente na América do Sul. Então, convido todo mundo a estar aqui amanhã mais uma vez para a gente ter um segundo dia de debate tão belo quanto foi hoje. A gente vai continuar usando o link do Zoom, então é esse mesmo link que a gente ficou a tarde inteira, então é só clicar nele e a gente vai estar aqui amanhã. E Andresa e Bruno, mais uma vez, muito, muito obrigada. Espero que a gente se encontre em outros momentos. E presencialmente, que é bom abraçar as pessoas também, né? Eu que agradeço, Suiane. É Suiane, né? Assim. Isso. Anin, Thaisa, muito obrigada pelo convite mesmo. Muito bom estar aqui. E obrigada também, Bruno. É muito bom dividir isso aqui com vocês. E obrigada.